Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar nossa 19ª aula de História online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar de mais um povo que habitava a região do continente africano. Vamos falar sobre os egípcios. Os egípcios, na antiguidade e ainda hoje, eles se localizam no nordeste da África. A base da vida do Nilo era a base da vida era o rio Nilo, pois nas suas águas a vida surgia. Tanto os animais como os seres humanos usavam as águas do rio Nilo para sobreviver. Lembrando que quando acontecia as cheias do Nilo e a água subia e depois descia, ficava nas margens o humus, que é uma substância riquíssima, extremamente fértil para o solo e de onde os egípcios eles aproveitavam bastante e desenvolveram a questão da agricultura, que era uma das bases da economia egípcia, a agricultura e a criação de animais, principalmente o gado. Então, o Egito ele está no nordeste da África. No Egito, a política era centralizada na figura do faraó. Era uma teocracia, quando o líder político e a religião eles estavam extremamente vinculados. O faraó era visto pelos povos egípcios como quase um deus, um ser divino, e ele detinha muito poder. A religião dos egípcios era politeísta. Vamos especificar antroposomórfica, ou seja, antro, homem, zoo, animais, mórfica, forma, ou seja, eles acreditavam que esses deuses eles tinham formas humanas, mas também uma mistura de humano com animais. Se você lembrar um pouco de algum filme, A Múmia, e outros filmes aí que falam sobre o egípcio, você já deve ter visto bastante essas imagens. A escrita deixada como legado dos egípcios foi a escrita hieroglífica, aqui você vê a imagem, a escrita erática, aqui também tem a imagem, a representação da escrita erática. Mas vamos ver aqui, a hieroglífica ela era usada tanto pelas pessoas como também pelos sacerdotes. A escrita hierática ela era usada mais nos livros sagrados, ela era usada mais nos pergaminhos. E a demótica era uma escrita mais cursiva e ela era mais popular. O Egito deixou para nós vários monumentos arquitetônicos históricos, que são as pirâmides, que as pirâmides, como nós já sabemos, são túmulos onde os faraós guardavam seus restos mortais, porque eles acreditavam na vida após a morte, e essa crença dos egípcios já na vida após a morte fazia com que eles tivessem um cuidado muito especial com os restos mortais. Eles mumificavam os seus cadáveres. Aí nós temos também o legado egípcio, a questão da arquitetura, porque até hoje as pirâmides elas são ainda tem muitas coisas sobre as pirâmides que os arqueólogos estão aprendendo. Nós sabemos que as pirâmides elas foram construídas tanto por homens livres, mas também por escravos. E foram milhares e milhares de pessoas, por muitos e muitos anos, que trabalharam na construção das pirâmides. Mas também é um questionamento muito interessante como aquelas pedras elas eram tão bem cortadas, como elas foram levadas até aquele local, no meio ali do deserto, e foram colocadas, porque não existia na época tecnologia para tal feito. Por isso que elas ainda têm algumas incógnitas sobre a história das pirâmides. O calendário deixado pelos egípcios foi o calendário solar, calendário também usado por nós. A base da economia, como eu já disse, foi a agricultura e a criação de gado, que eles aproveitavam, né, as margens do Nilo, esse humus que ficava, e praticava a agricultura, porque era muito fértil. A questão da hierarquia no egípcio, ela estava organizada dessa forma, acompanhe o cursor. O faraó no topo da pirâmide hierárquica, depois vinha a nobreza, os sacerdotes, os escribas, os militares, os artesãos, os comerciantes, os camponeses e escravos. Lembrando que a sociedade egípcia ela era estamental, ou seja, não existia uma mobilidade social. Você nasceu nobre,
provavelmente você também iria morrer um nobre. Mas também, se você tivesse nascido escravo, você provavelmente viveria a sua vida inteira como escravo. Não existia uma mobilidade, ou seja, ninguém passava de uma classe social para outra. Já vimos aqui a questão da escrita. Vamos continuar a nossa leitura do livro. Capítulo 2. Povos do Nilo. Abra o seu livro na página 104 e acompanhe comigo a leitura. O Vale do Rio Nilo começou a ser povoado entre 9 e 8 mil anos atrás. Ao longo desse período, no norte do continente africano, formou-se aos poucos o deserto do Saara e populações nômades se fixaram no delta e às margens do Nilo, em busca de água e de terras férteis para a agricultura e criação de animais. Nilo, o Rio Deus. O Rio Nilo é o maior rio do continente africano e um dos mais extensos do mundo, abrangendo países como Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito atuais. No Egito está localizado o Delta. O Delta, que é o local onde o rio Nilo ele desemboca, ou seja, ele vai afunilando até chegar ao mar Mediterrâneo, que deságua no mar Mediterrâneo. O Nilo recebe diferentes nomes nas localidades por onde ele passa. Ao longo da história, também foi denominado de diversas formas. Os nomes dados pelos povos da África Antiga geralmente associavam o Nilo a alguma divindade. Essa característica cultural evidencia a importância das águas desse rio e das terras fertilizadas por ele para a sobrevivência das comunidades. Inicialmente, ele foi associado ao deus Apio, considerado um dos criadores do mundo. Os pontos cardeais também eram determinados pela posição da nascente do rio. Por isso, a maioria desses povos se orienta tendo por base o sul, onde nasce o rio, e, segundo mitos, onde surgiu todo o universo. À medida que a mitologia se tornava mais complexa, o Nilo foi relacionado a um dos principais deuses da cultura egípcia antiga, Osíris, senhor da fertilidade e da morte. O fato de o rio cortar uma área de deserto e de suas margens serem uma das únicas áreas férteis da região contribuiu para que associações como essa fossem feitas. Na imagem você vê a vista de Khartoum, capital do atual Sudão. A cidade é entrecortada por dois afluentes do rio Nilo, o Nilo Branco e o Nilo Azul, e pelo Nilo principal. Na imagem é possível notar a intensa urbanização das margens do rio Nilo principal. Aqui você vê o rio e a parte urbana da cidade. Vamos agora para o mapa. Nesse mapa, você pode ver o delta. Aqui nós vemos o rio Nilo, que é a nascente do rio Nilo ao sul. Você vê aqui nessa parte é o Alto Egito, aqui mais acima é o Baixo Egito. Na legenda você vê essas ondas elevadas, no caso aqui a parte dos desertos, onde era seco, a zona fértil, que é onde as margens do rio Nilo ele fertilizava com o humus, a bolinha vermelha, Tebas, a capital. Aí aqui essa arquiteturazinha, grandes templos, as pirâmides e esses coqueirinhos são onde os locais dos oásis, que eram as fontes de água e vegetação encontradas no meio do deserto. Você vê aqui o deserto da Líbia, o deserto da Arábia. Vamos aqui, então, o rio Nilo, ele nasce e ele via passando, né, em todo o delta dessa desembocadura até desembocar aqui, no mar Mediterrâneo. Era aqui, por todo esse percurso que o rio Nilo passava. Continuando na página 105 do livro. A formatação dos primeiros estados. Na região do delta, ao longo do Vale do Nilo,
foram encontrados sítios arqueológicos neolíticos de diversas sociedades. Lembrando que a Revolução Neolítica foi a agricultura. As mais antigas se estabeleceram entre 6.000 a.C. e 5.000 a.C., como revelaram indícios de cultivo de grãos e de elaboração de cerâmicas e de objetos de cobre. As principais teorias apontam que as primeiras aldeias assentadas às margens do rio Nilo eram de povos que vieram do Oriente Médio, pois foram encontrados vestígios de espécies de vegetais nativas dessa região e não de outras partes do continente africano, além de vestígios das técnicas e das tecnologias agrícolas empregadas por esses povos. Esses indícios indicam que as populações que passaram a habitar o Vale do Nilo conheciam manejos hidráulicos comumente utilizados na Pérsia e na Península Arábica. Sabiam conduzir a água, ou seja, e dirigir essa água para onde era necessário. As comunidades desenvolviam a agricultura às margens do Nilo, adaptando-se às cheias, épocas de chuva em que as águas do Nilo subiam e alagavam as margens, e as vazantes, épocas de estiagem, ou seja, sem chuvas, com a consequente diminuição do nível do rio. Nas épocas de alagamento, essas comunidades tinham a preocupação de proteger as plantações e de armazenar a água em diques para utilizá-la nos períodos em que o recurso não era abundante. Nas épocas de seca, quando as águas no Nilo baixavam, aproveitavam os solos fertilizados por nutrientes depositados nas margens do rio para fazer o cultivo. Com o passar do tempo, em um processo que levou séculos, essas comunidades começaram a se organizar em reinos chamados nomos. Cada nomo tinha um governante, o monarca. Nomo você pode também associar com cidades, pequenas províncias. Por volta de 3.400 anos antes de Cristo, os nomos estavam agrupados entre as regiões do Baixo Egito, próximo ao delta do rio Nilo, ao norte do continente, e do Alto Egito, trecho continental do rio Nilo, ao sul, como a gente viu no mapa. O processo de unificação desses dois agrupamentos deu origem ao Império Egípcio Antigo. Mais uma parte da imagem do rio Nilo. Livro aberto. Egito Antigo, Conto dos Deuses e Faraós, de Marcia Williams. Aqui é uma sugestão para você depois pesquisar um pouco e conhecer sobre os mitos da cultura egípcia antiga. Vamos para a página 106. A unificação do Egito e um império faraônico. A história do Império Egípcio pode ser organizada em diversas formas. Tradicionalmente, ela é dividida em três períodos. Então, a história do Egito ela é do Antigo Império, aproximadamente 2.575 anos antes de Cristo a 2.134 antes de Cristo, o Médio Império, de 2040 a.C. a 1640 a.C. e o Novo Império, que é de 1550 a.C. a 1070 a.C. Ou seja, a história do Egito está dividida em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. A centralização do poder, como nós já dissemos no início, está na presença e na figura do faraó. E a rígida estrutura social caracterizaram essas fases do Império Egípcio. Por volta de 3.200 a.C., houve uma disputa pelas terras férteis entre os nomos do Alto Egito e do Baixo Egito. O conflito foi vencido pelo Alto Egito e resultou na unificação dos reinos. Aqui você vê Baixo Egito, Alto Egito, o Nilo, cidade do Cairo e Tebas, que é a capital. Os egípcios eram politeístas e acreditavam que o faraó era um deus encarnado. Portanto, o faraó tinha um poder político, militar e religioso. Essa forma de governo é chamada de monarquia teocrática. Lembrando que eles praticavam o politeísmo e acreditavam no antroposomórficos, ou seja, que os deuses eram antroposomórficos, ou seja, parte humano e parte animal. Abaixo do faraó, a sociedade egípcia se organizava em grupos distintos e a posição social também era hereditária, ou seja, passada de pai para filho. Nasceu nobre, seu filho seria nobre e assim por diante. Nasceu
Camponês também seria assim com seu filho e o filho do seu filho. Sacerdotes, burocratas, os militares, nobres, camponeses, escravos, escravos por último, que são os prisioneiros. Camponeses, aqueles que trabalhavam na terra, os nobres, responsáveis pela liderança, os militares, pela proteção do Egito, os escribas, que eram os burocratas, que os que escreviam, sabiam ler e escrever, faziam os documentos e registros, os sacerdotes, que praticavam a questão da religiosidade. Aqui você vê o deus Ra, deus Amat. A partir da unificação, a autoridade máxima sobre o Egito passou a ser do faraó. E você vê a figura do faraó. Os monarcas respondiam apenas a eles e eram considerados representantes do faraó no mundo. Aqui você vê ao lado. O poder dos faraós era hereditário, geralmente passava do pai para o filho primogênito, o mais velho. A coroa e o cetro eram os principais símbolos do poder dos deuses e, por isso, eram os principais objetos usados pelos faraós. Vamos para a página 107. Os egípcios acreditavam na pós-morte. Os indivíduos eram julgados pelos deuses. Se fossem considerados justos, tinham uma balança, poderiam retornar à vida no mesmo corpo. Lembrando que eles acreditavam que quanto mais riqueza tivesse para colocar nessa balança, a pessoa ia para um lugar bom. Para que isso acontecesse, era preciso que o corpo estivesse conservado, por isso eles mumificavam. O ritual funerário e o processo de mumificação da elite egípcia era complexo e variavam de acordo com a época. Você vê aqui vários. O ritual funerário e a mumificação dos camponeses eram simples. O corpo era tratado com uma mistura à base de vinho e enterrado no deserto. O calor e a baixa umidade desidratavam naturalmente o cadáver. Isso aqui era para o camponês. Já a mumificação do faraó era bem diferente. Vamos aqui a do faraó. A mumificação. Os órgãos eram retirados do corpo e colocados em vasos chamados de canopos. Houve épocas em que o coração não era extraído, por representar o centro da vida. Depois o coração começou a ser extraído também, colocado nesses vasinhos aqui. Depois o corpo ficava repousando por cerca de 40 dias em uma solução de água e sal, para desidratar e matar as bactérias. Após a desidratação, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas e textos sagrados. Em seguida, o corpo era enfaixado com ataduras de linho branco, embebidas em uma resina que favorecia a conservação. Todo o processo de mumificação levava cerca de 70 dias. Um corpo normal, a gente sabe que com 3 dias ele já está em putrefação elevada. Por isso o corpo era guardado no sarcófago, que é essa estrutura aqui que vocês estão olhando na imagem. O sarcófago. Parte do ritual fúnebre era levar ao sarcófago os principais tesouros e os escravos pessoais do morto para as mastabas, os túmulos egípcios. Esse sarcófago é de Tutankhamon, do século XIV a.C. Geralmente, os faraós eram sepultados com uma máscara mortuária de ouro que cobria todo o rosto. A importância do morto na sociedade egípcia se refletia no tamanho de sua mastaba. Imagine aí, no caso, as pirâmides, né? Por isso que os faraós eram os únicos que construíam pirâmides. Uma das principais teorias para a construção das pirâmides é que serviriam como túmulos para os faraós. A agricultura e outras técnicas. Como vimos, uma das bases da sociedade do Egito era a agricultura praticada nas margens do rio. Nessa época, utilizavam-se pás, foices, enxadas e arados movidos por gado. Papiro, linho, cevada e trigos e verduras eram os principais produtos cultivados. O linho era fabricado de tecido considerado nobre e do papiro era feita uma espécie de folha, que foram os principais achados manuscritos que eram feitos de papiro, uma espécie de tecido que servia para escrever. Com base em conhecimentos de matemática, geometria e engenharia, os egípcios antigos construíram canais navegáveis,
a partir do rio Nilo, canais de irrigação e diques que possibilitavam a manutenção da agricultura, o deslocamento e a contenção do rio durante o período de cheia. Havia outros tipos de construção durante o período, havia outros tipos de construção, como os palácios, os templos, as mastabas e as pirâmides. Essas construções estavam diretamente ligadas ao poder político e econômico de cada faraó, pois quanto maiores e mais luxuosas fossem as construções, mais importantes e poderosos o governante aparentava ser. No interior das construções do Estado egípcio, trabalhavam funcionários que integravam a guarda pessoal do faraó e a administração do império. Estes últimos eram especialistas em cálculo, pintura, escrita e confecção de estátuas. Acredita-se que havia pintores especializados em pintar ou esculpir pernas e braços, outros especializados em desenhar o rosto, as roupas, os animais e assim por diante. Tanto as pirâmides quanto as pinturas e esculturas dos templos, dos palácios e das próprias pirâmides são importantes fontes históricas para analisar a vida dos povos egípcios antigos. Religião e escrita. Os egípcios eram politeístas, seus deuses também podiam ser representados por forma humana ou de animais, como já vimos. Eram considerados imortais e detentores do poder de proteger ou de prejudicar os seres humanos. Somente os faraós e os sacerdotes podiam participar dos cultos nos templos. Cada grande cidade egípcia tinha um templo que era considerado a morada de um deus específico. Geralmente, o deus da cidade, que se tornava capital, ganhava maior notoriedade no império. Isso ocorreu no século 1500 a.C., quando Tebas se tornou a capital do Egito e Amon, o deus dessa cidade, passou a ser cultuado em todo o império. O Livro dos Mortos. Quem assistiu o filme A Múmia tem muita curiosidade sobre esse livro, ele é real. A religião tinha grande importância para os egípcios. Eles acreditavam que o corpo e a alma podiam reencontrar-se após a morte para uma outra vida e que a alma deveria saber como se portar após a morte. Nas câmaras mortuárias da época do Antigo e Médio Império, havia inscrições com essas informações. A partir do Novo Império foi criado o Livro dos Mortos. Tratava-se de uma coletânea de hinos, orações e orientações pós-morte, escritas em papiro e enterrada com os faraós e os nobres. Acreditava-se que o livro era um presente de Thoth, o deus da escrita. O sistema de escrita mais conhecido dos egípcios antigos era o hieróglifo, palavra que significa escrita sagrada. Somente os escribas, nobres e altos sacerdotes sabiam ler a escrita hieroglífica, que, por ser considerada mais elaborada, era usada nos templos e sarcófagos. Para os assuntos mais cotidianos, utilizava-se um tipo de escrita chamado hierático, muito comum nos papiros do Egito Antigo. Lembrando que o hierático ele também era presente nas questões religiosas. O hieróglifo ele era tanto religioso como também nas questões do dia a dia. E aqui não menciona, mas existia também a escrita egípcia ademótica, que era mais popular e cursiva. Aqui você vê um papiro. O papiro é tipo um tecido de linho, muito bem tramado, ou seja, muito bem organizado, e eles faziam todas essas inscrições e desenhos. Tudo isso aqui é a mistura da escrita hieroglífica com as imagens dos deuses, no caso aqui antroposomórficos, metade homem, metade animal. Papiro funerário do escriba Unefer, presente no Livro dos Mortos. Aqui é uma página do Livro dos Mortos. Vamos para a nossa atividade. Os núbios é na próxima aula. Vocês irão reler as páginas 104 a 109 e irão responder sobre os povos egípcios somente essas três questões. Qual era a importância do Nilo para os povos antigos que habitavam o norte do continente africano? De que modo os ciclos naturais de cheias e vazantes desse rio influenciavam o modo de vida desses povos? Você vai citar exemplos.
vai levantar uma hipótese sobre essa questão. Por que as construções desses povos antigos eram feitas em regiões distantes das margens do rio Nilo? Lembrando que, terminada a atividade, responda e copie tudo de caneta preta, azul ou vermelha e envie não para o meu privado. Privado é só quando é avaliação. Neste caso, você vai enviar para o grupo de atividades do sexto ano, professora Marinete. As atividades são importantes, pois garantem o seu conhecimento, o seu sucesso na sua aprendizagem. Conto com o seu empenho e, mais uma vez, eu finalizo um Estudando em Casa.